Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PT UESC. Eu me chamo Thalita e nessa aula de português de hoje eu quero mostrar para vocês algumas questões que caíram no Enem e nós vamos resolver essas questões e vamos comentar por que tal alternativa foi correta, por que tal alternativa foi incorreta. Espero que ajude muito nessa preparação para o Enem. Vamos lá para a primeira questão. Questão 1. Preste atenção no texto. Você viu como ele chegou em casa hoje? Toda lascada, beleza. Essa questão caiu no Enem. E quando olhamos para essa questão, dá para entender o que está escrito na prova mesmo, está um quadradinho e essa frase. É um SMS. É um texto retirado de um SMS. Então, dá para entender o que essa mensagem quer dizer. Se eu uso essa abreviação de algumas palavras, como casa, que eu uso um K, um Z e um A, não uso da forma que a língua portuguesa coloca, se eu uso essa abreviação, é própria para algum contexto de uso ou é uma variação linguística ou funções de linguagem, ambas juntas. Nesse caso, ela foi retirada de um SMS, então abreviou para que tornasse a mensagem mais curta. Tudo bem. Então, se você já sabe o conceito de variação linguística e de funções de linguagem, certo? Mas olhando para a realidade do texto, o que eu posso esperar desse texto? Há um conceito de variação linguística por trás dessa questão. Então, vamos lá para o enunciado. Já lemos o quadradinho. Com relação ao texto retirado de um SMS, assinale a alternativa correta. Alternativa A, não pode ser considerado um texto, visto que não cumpre sua função comunicativa. Alternativa B, por ter palavras abreviadas em excesso, está totalmente contrariando as regras da gramática. Logo, não é um texto. Alternativa C, esse tipo de escrita é valorizado em qualquer meio de comunicação formal. Ou alternativa D, mesmo por se tratar de linguagem abreviada, cumpre sua função comunicativa, mas só deve ser utilizada em situações informais como internet e celular. A alternativa E, não há resposta possível. Vamos lá. A primeira alternativa, que diz que não pode ser considerado um texto, pois não cumpre sua função comunicativa, essa alternativa, ela só seria verdade se eu estivesse lido essa mensagem e não tivesse entendido o que está escrito nele. Mas nesse caso, essa mensagem, você viu como ele chegou em casa hoje, toda lascada, beleza. Eu entendi o que está dizendo nessa mensagem, então cumpriu, sim, uma função comunicativa entre pessoas. Quem recebeu SMS entendeu a mensagem, mesmo estando abreviada. Então, eu posso dizer que a alternativa A, ela não é verdadeira, certo? A alternativa B, por ter palavras abreviadas em excesso, está totalmente contrariando as regras da gramática. Logo, não é um texto. Se eu acabei de falar que a alternativa A é errada, porque é um texto, sim, é considerado um texto, então podemos logo saber, se você descartou a letra A, pode descartar também a letra D, a letra B, que está falando que não é um texto, mas é sim um texto. Então, essa alternativa, ela é falsa, porque é um texto, sim, mesmo estando abreviado. Cumpriu a sua função comunicativa. A letra C diz: esse tipo de escrita é valorizada em qualquer meio de comunicação formal. Essa ela não tem nada a ver, não tem nada a ver mesmo, que diz que ela é valorizada em qualquer meio de comunicação. Meio de comunicação, eu posso formatar isso no e-mail, em algo sério, algo de trabalho, algo acadêmico, eu posso usar essa forma de abreviação? Não. Então, não é o tipo de escrita valorizado em qualquer meio de comunicação formal. Então, essa questão C, ela também já pode ser descartada. A questão D
mesmo por se tratar de linguagem abreviada, cumpre sua função comunicativa, mas só deve ser utilizada em situações informais, como internet e celular, e outras formas. Essa letra D é a alternativa correta para essa questão, porque realmente, mesmo por se tratar de uma linguagem abreviada, ela está cumprindo a sua função comunicativa, porque quem recebeu essa mensagem entendeu, nós estamos lendo e estamos entendendo do que se trata essa mensagem. Porém, por ter essas abreviações, ela só deve ser utilizada em situações informais, como um SMS, como uma mensagem no WhatsApp, nas redes sociais, nós podemos usar, porque é informal. Podemos usar aí por meio da nossa internet, no nosso celular. Agora, algo formal, como um e-mail de uma empresa, um e-mail para a instituição que você estuda, não pode ser usado. Então, a resposta correta é a letra D. E a letra E, que diz que não há uma resposta possível, mas é uma alternativa falsa, porque temos sim uma resposta possível, que eu acabei de dizer, que é a letra D. Vamos para a nossa segunda questão do Enem, que diz o seguinte: assinale uma alternativa. Voltar aqui, só um pouco, esqueci de falar algo. Voltando aqui nessa primeira questão, eu posso lhe mostrar que há um grande lance do Enem aí. Há um grande lance. Que por trás dessa questão existe esse conceito de variação linguística. Certo? Então, se você sabe o que é variação linguística, você conhece o conceito, vai ficar mais fácil você responder essa questão. Então, sempre vai ter um conceito por trás de cada questão. Agora sim, vamos para a questão 2. Assinale uma alternativa que contém uma informação falsa em relação ao fenômeno da variação linguística. Olha novamente aí uma questão sobre variação linguística. Vamos lá. Ele quer uma alternativa falsa em relação ao fenômeno da variação linguística. Então, se você já tem um conceito de variação na mente, você já sabe que a variação ela vai contra a ideia de que algo é errado ou certo. É só a ideia do adequado ou inadequado, certo? E tem a ver com o contexto de uso. Então, vamos lá. Alternativa A. A variação linguística consiste no uso diferente da língua, num outro modo de expressão aceitável em determinados contextos. Essa é uma alternativa que ela é verdadeira, certo? É uma alternativa verdadeira e nós estamos em busca de uma alternativa falsa. Certo? A variação linguística consiste no uso diferente da língua, no outro modo de expressão aceitável em determinados contextos. Então, não existe aquilo de errado ou certo. Há uma variação linguística. Você pode se encontrar com alguém que fala de um jeito mais pacato, e você diz assim, nossa, ela fala tudo errado. Não, é um jeito que ela traz da realidade dela. Você pode ter uma forma diferente de falar. Então, a letra A é uma alternativa verdadeira. Estamos em busca de uma alternativa falsa. Vamos para a alternativa B. A variedade linguística usada num texto deve estar adequada à situação de comunicação vivenciada, ao assunto abordado e aos participantes da interação. Essa também é uma afirmação que é verdadeira. Por quê? Porque essa variedade ela deve estar adequada para que todos se comuniquem. Então, como diz na alternativa, deve estar adequada à situação de comunicação. Se eu estou ali entre colegas, batendo papo, assim,
jovem, eu posso usar gírias, eu posso ter uma variação linguística ali por meio das pessoas que eu estou conversando. Mas se eu estiver em um ambiente de trabalho, eu vou usar uma outra forma de falar. Então, não significa que o uso das minhas gírias junto com os meus colegas esteja errado. É uma variação linguística que depende muito do contexto, do assunto abordado, de quem está participando daquela interação. Vamos lá para a letra C. A letra C, as variedades que se diferenciam da variedade considerada padrão devem ser vistas como imperfeitas, incorretas e inadequadas. Não. Encontramos a nossa resposta falsa, que está aí dizendo que as variedades que se diferenciam da variedade considerada padrão, existe uma norma padrão da língua portuguesa, mas as que se diferenciam, elas não podem ser vistas como imperfeitas, como o que eu acabei de falar a respeito das gírias. Eu não posso dizer que usar uma gíria no momento de conversação entre colegas ali da minha idade, que usam as mesmas gírias, que ela é imperfeita, que está incorreta ou inadequada. Não. Está de acordo com o meu contexto. Existe uma norma padrão que ela também tem um contexto que pede que aquela norma seja usada, mas as outras não significam que elas sejam imperfeitas, certo? Então, encontramos a nossa informação falsa, que a questão pede assinale uma alternativa que contém uma informação falsa. E a que contém informação falsa é a letra C, porque a letra D, ela também afirma mais uma variedade. Mais uma verdade. As línguas são heterogêneas e variáveis, e por isso os falantes apresentam variações na sua forma de expressão provenientes de diferentes fatores. Depende muito do fator, depende muito do contexto, depende muito do assunto abordado, do meio que eu estou conversando, para onde eu estou enviando tal informação. Então, são heterogêneos. E a letra E afirma que nenhuma das alternativas, mas ela também está incorreta, porque temos sim uma alternativa, que é a letra C. Então, a resposta correta para a questão 2 é a letra C. Vamos para mais uma questão. Essa é do Enem 2017, que traz o seguinte enunciado. A instalação Django transformou a sala do MAM São Paulo em um ambiente singular, explorando como principal característica artística a. E vem as alternativas. Então, nessa questão tem uma imagem. Certo? Uma imagem de uma obra de arte, é algo artístico. Você tem que olhar, você leu o enunciado e agora você tem que olhar para a imagem e observar a obra de arte, porque é nessa imagem que ela vai te dar uma resposta. Muitas pessoas erram a questão porque leem o enunciado. A instalação de Django transformou a sala em um ambiente singular, explorando como principal característica artística. Aí pula, não presta atenção na imagem e quer encontrar uma resposta. Aí simplesmente diz assim, eu não sei que instalação foi essa, eu não conheço essa obra e eu vou assinalar qualquer uma. Mas mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre essa obra de arte, você pode prestar atenção ali no momento da sua prova e aprender alguma coisa ali mesmo. Então, se você observar para essa imagem, é uma obra que parece assim um monte de bolas de crochê gigante. Tem aí, é perceptível, essas bolas aqui. Parece, né, um crochê gigante. E nós podemos observar que entre essa obra que está pendurada no teto, você pode ver aqui, ó, pessoas que parecem ser crianças entre essa obra que vem pendurada do teto. Então, tem ali um entretenimento entre pessoas ali, parecem ser crianças. Então, vamos ler as alternativas e o que fala. Letra A, participação do público na interação lúdica com a obra. Letra B, distribuição de obstáculos no espaço da exposição. Letra C, representação simbólica de objetos oníricos. Letra D, interpretação subjetiva da lei da gravidade.
Ou letra E, valorização de técnicas de artesanato. Veja bem, olhe para as primeiras palavras de todas as alternativas. Então, essa técnica eu gosto muito e ela ajuda a eliminar algumas opções e você já enxerga aquilo que não tem nada a ver com essas primeiras palavras. Quando você olha para a pergunta, veja bem, vai estar escrito explorando como principal característica artística. Então, você percebe que na opção A tem a palavra aí, participação, que pode ser, participação do público, pode ser. Na outra alternativa, você tem a palavra distribuição, que não tem nada a ver, não tem nada aí distribuído. Distribuição não tem nada a ver, então vamos eliminar a letra B, certo? Representação simbólica. Representação simbólica pode ser? Pode ser. Representação pode ser. Vamos lá. Isso estamos olhando as primeiras palavras de cada questão. Interpretação, na letra D, pode ser também uma interpretação subjetiva, ok. E valorização, acho que olhando para essa obra de arte, valorizando, está valorizando o quê? Não estou enxergando muita coisa que diga que valorizou, porque eu vou encontrar minha resposta justamente nessa imagem. Pronto, então vamos voltar aqui para a letra A, de umas que pode ser. A letra A, pelo fato que temos da obra, pela foto que temos da obra, nós podemos ver que podem ter crianças nessa imagem, certo? Então, há uma participação de um público, participação do público na interação lúdica com a obra. Eu acho que essa pode ser uma das alternativas. E a letra C, que fala representação simbólica de objetos oníricos. Mas onírico significa sonhos. Então, não tem nada a ver com essa obra, pelo que podemos perceber nessa foto. Por isso que é importante você conhecer novas palavras, sabendo o que significa onírico, o que significa sonhos, você descarta, certo? E a letra D, que foi uma das possíveis a estar correta, será que o autor ele quis representar a lei da gravidade com essas bolas penduradas? Pode até ser, mas pela foto dessa obra de arte, não parece que ele quis representar a lei da gravidade com essa obra. Então, o que é perceptível realmente nessa obra é a interação de pessoas na imagem, que parecem ser crianças. Então, essa brincadeira das crianças é algo lúdico. Lúdico significa brincando. Podemos, então, perceber que a resposta certa é a letra A, porque tem essa interação lúdica com a obra, porque tem participação do público nessa obra. Então, isso é praticamente o que o Enem realmente ele cobra. Dentro da parte de língua portuguesa, você vai ter que observar o que as imagens estão dizendo, você tem que criar uma relação entre um enunciado e a obra de arte. Olhando para essa imagem, você sabe, por mais que você não saiba nada sobre essa instalação, sobre essa obra de arte, só de olhar a imagem, você encontra a resposta. Então, uma dica, preste atenção. Se tem imagem na sua questão, a resposta ela pode estar dentro daquela imagem, porque aquela imagem não vai estar ali por acaso. Há uma conversação dela com o enunciado. Então, a resposta correta para essa questão é participação do público na interação lúdica com a obra. No próximo vídeo, eu vou trazer outras resoluções de questões de língua portuguesa. Espero ter ajudado e até a próxima.